Disseram que a era de heróis jamais voltaria. Tem que voltar. Olá, você seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues, psicólogo, crítico de cinema e criador do canal Cinema em Movimento no YouTube. E o episódio de hoje é um episódio extra, né? Nosso podcast aí que é quinzenal, nosso último episódio foi na semana passada, né? Mas a gente decidiu fazer esse episódio extra por conta aí do lançamento, né, de um dos filmes mais aguardados pelo público nerd em 2021, né? E também um dos mais controversos dos últimos anos. Estou falando, é claro, de Liga da Justiça de Zack Snyder, o famoso Snyder Cut. Então nós vamos falar hoje sobre este filme, lançado aí recentemente, mas não apenas sobre ele, né? Vamos falar também de todo o contexto, né, anterior a esse filme, né, o que esse filme representa diante do cinema hollywoodiano atual, falar um pouco sobre o cinema de autor, sobre as versões do diretor, né, a gente tem um histórico aí na história do cinema. Então vamos conversar um pouco sobre isso e, claro, também fazer a nossa análise, né, sobre o Snyder Cut. E para este papo nerd hoje, eu trago aqui comigo mais uma vez, ele, de volta ao nosso podcast, diretamente de Rio de Janeiro, capital, Caio César. Olá, boa noite. Esse filme foi 4 horas de tensão maravilhosa, eu adorei esse filme. E o Flash provou para aí que ele é o melhor. E também do Rio de Janeiro, só que de Itaguaí, ele que está retornando ao nosso podcast também, o nosso querido historiador e crítico de porta de bar, Felipe de Souza. Olá, novamente aqui, retornando ao podcast. Vamos conversar hoje sobre um filme muito aguardado, né? E vai ser um ótimo debate, porque pelo menos provou que um filme legal o Zack Snyder é capaz de fazer. Agora a obra-prima ainda não sei não. E diretamente da minha terra natal, Maceió, Alagoas, a nossa querida psicóloga nerd, Viviane Olá, Monteiro. gente, mais uma vez aqui com vocês, queridos ouvintes, para a gente debater um pouco sobre essa pérola do cinema, né, que até que enfim saiu, né, essa versão estendida, e vamos ver se é tão boa como a expectativa da gente. E diretamente aqui de Recife, Pernambuco, onde eu me encontro, o nosso sociólogo, crítico de cinema, Leonardo Lima. Olá, ouvinte do Cinema em Movimento, é um prazer estar novamente com vocês. E hoje vamos ver, né, falar sobre Liga da Justiça de Zack Snyder. Zack Snyder, gênio incompreendido ou farsante alienante? Léo, fala aí onde é que o pessoal pode encontrar as suas críticas nas redes sociais. Pablo, é só eu seguir o Cinema Holland diretamente lá no Instagram. E se você ainda não conhece o Cinema em Movimento, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, tem vídeo toda semana, curte os vídeos, compartilha. E também segue lá no Instagram, @Cinema em Movimento 7, que tem lives todas as terças-feiras do projeto Cine Debate. Então, vamos nessa. Mais um episódio, podcast Cinema em Movimento. Temos que estar preparados. Você, eu, os outros. Há um ataque vindo. De bem longe. Vindo não, Bruce. Já está aqui. Antes da gente falar sobre este tão
famigerado filme, né? Vamos conversar um pouco, né? Explicar um pouco para quem está ouvindo sobre todo o contexto desse filme, né? Mas também falar o que ele representa, né? Na atualidade, né? A gente pode... esse filme, ele acabou trazendo várias discussões aí, né? Sobre cinema de autor, sobre o direito ao corte final, né? Para quem não sabe, né, esse filme, né, da Liga da Justiça do Zack Snyder, o Zack Snyder, lá em 2013, iniciou no comando ali, né, da criação do universo cinematográfico da DC Comics, né, pela Warner, depois do sucesso do MCU, né, do universo Marvel, né, lá culminando nos Vingadores em 2012, a Warner decidiu fazer a mesma coisa com os personagens da DC, que ela possui os direitos autorais, né? E aí chamou o Zack Snyder para iniciar a empreitada lá em 2013 com o filme do Homem de Aço, né, do Superman. E depois veio o Batman vs Superman em 2016 e o próximo passo seria o filme da Liga da Justiça, né, que ele dirigiu, porém pouco antes faltando um ano, acho, mais ou menos, antes do lançamento, a sua filha se suicidou e isso afastou ele da produção, né? Então, e a Warner decidiu mudar o filme, né? Até por conta do resultado controverso de Batman vs Superman, e decidiu contratar o Joss Whedon, que foi o diretor do primeiro Vingadores, né? Para refazer algumas cenas, né? Deixar o filme com um tom um pouco mais leve, né? E aí saiu aquele resultado que a gente viu em 2017, né? Aquele filme da Liga da Justiça. E, né, convenhamos, é um filme bem esquizofrênico, né? Um filme bem problemático. E durante todo esse tempo, né, os fãs aí do Snyder ficaram pedindo para que a Warner liberasse a versão do Zack Snyder do filme, né? O famoso Snyder Cut, né? Era campanha nas redes sociais, release the Snyder Cut, né? Então, e o pior de tudo é que a Warner aceitou a empreitada, né? Principalmente por conta da pandemia, né? Que com os cinemas fechados e tal, então isso acabou fazendo com que a Warner aceitasse que o Zack Snyder trouxesse à tona, ressuscitasse a sua versão do filme da Liga da Justiça, né? E agora chegou, né, no mundo inteiro e aqui no Brasil, a versão do Zack Snyder de Liga da Justiça, aí com 4 horas de duração. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre tudo que esse filme vem trazendo de discussão. Não vamos entrar ainda na análise do filme, né? Mas como é que vocês enxergam todo esse processo que aconteceu aí com esse filme, né? O que é que vocês veem disso tudo? Quem pode começar? Eu quero dizer que este filme representa para mim a luta da arte contra o dinheiro, contra o capital. Porque a luta de um diretor pela sua obra. Eu não sei se vocês concordam, mas o cara, além do sofrimento que foi de perder a filha dele, né, também tomou uma rasteira, né? Também tomou uma rasteira do próprio estúdio, da própria Warner, né? E graças aos fãs, o trabalho dos fãs, ele já tinha esse filme pronto, só que sem trilha sonora e sem os efeitos especiais, né? E a Warner queria liberar tudo, né? A qualquer moda, né? De qualquer jeito. E ele negou isso, né? Porque eu sinto, né? O que eu sentia é que a Warner queria liberar de qualquer jeito e falar, olha, o dele também não é tão bom assim, né? E jogar essa pedra cera. E ele exigiu aí 70 milhões, né? Para colocar isso tudo, contratar pessoas de qualidade, uma própria equipe escolhida pela mão dele, né? E foi uma luta, cara. A gente pode dizer que ele lutou também, porque a questão do suicídio da filha dele lá atrás, né? Em 2017, a esposa dele também estava envolvida com o filme, que era uma produtora. E depois de tanta intromissão do estúdio, de tanta intromissão também, o Joss Whedon entrou antes dele sair, né? Como um assistente também, né? Um ajudante dele, em relação a... Ele mesmo escolheu o Joss Whedon como um sucessor dele, né?
Então a gente pode dizer ali que sim, cara, o Zack Snyder tomou uma rasteira, eu sinto isso, entende? E o cara lutou, tem seu valor isso, né? E eu gostei muito do resultado, gostei bastante. Não é perfeito, mas eu gostei. Concordo com tudo que o Caio falou, assim. Essa, na verdade, a maior vitória do filme é o filme existir, é estar aí para todo mundo ver. E essa é uma vitória dos seus fãs, é a vitória do Zack Snyder, por ele conseguir colocar em tela uma coisa que leva anos para ser planejado, né? As pessoas ficam ali falando 4 horas e tal, mas o investimento de um diretor para fazer um filme, desde o seu projeto inicial até chegar nas telas de cinema, leva bastante tempo. Quando o filme começa a ser filmado, ele já é idealizado 2 anos antes. Então, isso sim é uma vitória. Eu acho isso tá de parabéns a todos os envolvidos que entregaram o filme com todos os seus problemas, com todos os seus méritos. Acho que essa é a principal vitória e eu vou confirmar isso do que o Caio falou, da vitória da arte contra o capital, porque cinema a gente sabe que é uma arte muito cara, então os produtores querem meter o bedelho porque eles consideram que eles entendem o que vai dar lucro. Mas isso não é arte, a arte é a visão autoral de uma pessoa querendo passar uma ideia de mundo. Essa ideia pode ser aceita, pode ser rejeitada, pode ser questionada, mas ainda assim é a obra de um homem tentando se comunicar com diversas outras pessoas. Também concordo com vocês, essa questão da ter dado uma rasteira nele, né, que para o Warner, né, o filme de 2017, a outra versão, é considerada a canônica, né, a que é oficial, a que é genuína. E essa do Snyder seria tipo um derivado da de 2017. Então, ele, até nesse sentido, a Warner não valoriza tanto o trabalho dele, né? O esforço dele e toda a história dele para a construção desse filme. Que a ideia inicial em si foi dele, né? Só que, devido a alguns problemas, ele teve que se afastar e outra pessoa assumiu o projeto que era dele e mudou totalmente todo o conceito que ele já tinha estabelecido no filme. É uma vitória grande para ele como diretor, né? E para os fãs da DC, né? Que ganhou esse novo produto um pouco mais completo do que a versão de 2017. Eu vou colocar em termos semelhantes ao que as demais já colocaram, mas com outras palavras. Eu penso que o Snyder Cut representa a maior vitória, a maior e mais importante vitória do ativismo digital de todos os tempos. Porque a maneira como esse filme se tornou realidade mostrou, né, um novo arranjo na maneira como o público consome cinema, consome as obras cinematográficas. Porque foi justamente pelo esforço, né, dos fãs da Liga da Justiça, os fãs do Zack Snyder, que possibilitou que esse filme viesse à tona alguns anos após, né? E realmente é um marco divisório. Os estúdios vão precisar começar a ouvir mais o seu público, né? Vão ter que esse público agora, esse poder que antes era difuso, agora ele tem corpo, ele tem voz, ele tem capacidade de mudar a própria condução do processo de produção de uma obra cinematográfica. Isso é lamentável. Isso é lamentável. Porque eu penso na vitória desse filme existir é prevalecer o ponto de vista de um diretor, seja ele bom ou não. Agora, a intromissão do público em decidir, de uma certa forma, ou orientar os caminhos que uma obra vai acabar tendo para agradar pessoas, eu acho que isso é lamentável, mas infelizmente vai acontecer. Já está acontecendo, na verdade. Eles queriam jogar a Liga da Justiça de 2017 a 2 horas e seguir, constrói um universo aí. Entendi? Isso seria impossível. Quando ele saiu, eles queriam se igualar muito à Marvel, e a questão da DC e a Marvel são 2 coisas diferentes, né? Você tem que respeitar a história das desses personagens e também os fãs.
né? Tem que se respeitar isso. Acho que faltou muito respeito. E quando ele saiu, aquela obra dele, aquilo tudo que ele tinha planejado, se tornou algo completamente diferente, mano. Então, eu acho que faltou também muito respeito nisso, além da rasteira, né? Que também é uma falta de respeito. Graças a público, né, e da própria arte, venceu isso, né? Venceu esse ego, né? Essa questão dos intocáveis. Eu não sei se necessariamente venceu totalmente a arte, sabe? Como o Felipe falou, né? Eu não acho que essa vitória do público que o Leonardo trouxe seja necessariamente algo positivo, né? Porque quando a gente fala em cinema de autor, a gente está falando justamente quando aquele realizador, aquela realizadora, né, imprime a sua visão sobre a obra, né? Aquela pessoa que consegue imprimir as suas características, a sua visão de mundo, né, ali nas suas obras, né? E quando a gente tem essa coisa que está acontecendo hoje, não apenas com Liga da Justiça, mas com outros filmes que a gente vem vendo, como o próprio Star Wars, na trilogia recente, aconteceu isso, e outros filmes por aí, né, onde o público acabou interferindo no resultado final da obra, né, para poder agradar o público, acabou se prejudicando o resultado qualitativo dessas obras. E eu creio que isso aconteceu um pouco com a Liga da Justiça do Zack Snyder, porque a versão original dele não tinha 4 horas, não tinha 2 horas, como o estúdio queria, mas também não era 4 horas. Ele adicionou também e entendeu algumas coisas para trazer aquilo que os fãs queriam ver também. E eu acho que isso prejudica também um pouco no resultado final da obra. É algo muito importante, né? Tudo isso que aconteceu. Eu realmente não achava que o Snyder Cut ia ganhar a luz do dia, né? Eu acho que é a Warner assumindo que falhou, né? Assumindo que fez merda lá em 2017. Acho que é um pouco disso, sabe? Eu não sinto essa vitória tão grande da autoralidade nesse sentido, né? Até porque a versão do Snyder, ela não tem tantas diferenças assim com a versão de 2017. As diferenças não são tão grandes quanto eu imaginava, pelo menos na minha opinião. E o Capital também saiu lucrando muito nessa, né? Então eu acho que se não fosse um filme como esse, um blockbuster como esse, né, um filme de super-herói, né, tudo isso, eu não sei se a Warner teria aceitado trazer essa versão, sabe? Se não fosse um filme desse tipo, né? Porque ela sabe que isso iria também render muito dinheiro, né? Até porque não tem como, no cinema não tem como. Cinema, como já deixei bem claro, é uma arte muito cara, né? Alguém chega, compra uma tela e pinta um quadro, assim, dentro de casa, de uma forma bem barata, e depois, com o passar do tempo, dependendo do valor daquela obra, ele ganha um reconhecimento e o seu valor se torna quase impensável. Cinema não tem como, cinema nunca vai acontecer isso. Cinema é algo caro, então os produtores, né, querendo ou não, eles representam algo que acaba sendo importante para a indústria, porque alguém vai ter que pensar na conta e ver o que vai fechar ou não, né? Veja o caso do Mike Cimino, que fez uma obra-prima, que é o Portal do Paraíso, mas ele afundou um estúdio. Então, cinema tem que ter sempre essa preocupação. Agora, uma coisa que, quando você começou a falar, Pablo, apresentando o filme, né, toda essa trajetória da DC no cinema, né, essa recente trajetória, você falou que ela estava correndo atrás de criar seu universo por causa que a Marvel já tinha um universo estabelecido. Eu acho que é aí que parte o ponto de falha da Warner. Porque começar a produzir um filme só porque já existe um universo sólido de uma concorrente, você quer fazer o mesmo, acho que desde o início você já não está pensando em arte. Aí você vai escolher diretor com uma assinatura muito forte para fazer esse seu produto, né? Porque você já não está enxergando como arte desde o seu início, o objetivo, que é só lucrar e enfrentar a concorrente.
me faz pensar muito no que aconteceu na época de Pearl Harbor, que a única razão da Warner fazer Pearl Harbor é porque Titanic tinha sido um sucesso de crítica e público, o coisa que o Pearl Harbor também não conseguiu ser. É bem isso mesmo, né? O universo cinematográfico da DC já começou errado por conta disso, né? Tá pensando mais em se comparar à concorrente do que necessariamente em criar algo singular, né? Algo próprio, né? Com uma identidade própria, né? E sobre essa questão do cinema de autor que a gente está falando aqui, né? Para quem está nos ouvindo, essa ideia de cinema de autor, né? É uma ideia que surgiu lá nos anos 50, né? Na França, inclusive, né, com os críticos da carreira do cinema, e essa ideia de que até então, até aquela época, até os anos 50, os filmes, né, a identidade dos filmes, a autoralidade dos filmes era geralmente colocada para os produtores, né? O diretor, ele era apenas mais um ali, né? Mas a partir das interpretações desses críticos franceses, foi se percebendo que a autoralidade de um filme, né, o que dá a identidade a um filme, a alma de um filme, é a visão artística do seu realizador, da sua realizadora, né, do diretor, da diretora. Então, o diretor, né, acaba sendo aquele que dá a personalidade, digamos assim, para a obra, né? Ele é o autor, né, ou autora da obra. E isso eu acho algo muito interessante da gente trazer hoje em dia, acho algo muito interessante porque a gente vem perdendo um pouco isso, né? Essa coisa da autoralidade nas obras cinematográficas, principalmente as obras hollywoodianas, né? É aquela coisa, quanto mais a indústria se solidifica, menos artística ela fica, né? E a gente vem perdendo um pouco isso, né? A gente está começando a voltar a dinâmica dos produtores comandando tudo, né? Como a gente tinha lá atrás, pelo menos no meu ponto de vista, né? A gente tem hoje poucos cineastas do cinemão blockbuster e tal, que são realmente autorais, né? E o Snyder, bem ou mal, ele é um diretor autoral. Eu queria saber de vocês, como é que vocês enxergam essa questão do cinema de autor na atualidade? O cinema de autor americano, né, ele já teve algumas fases. O seu auge foi os anos 70, com o movimento lá da nova Hollywood, e surgiu nomes que estão até hoje, então podemos dizer que por esses nomes ainda estarem na ativa, então o cinema de autor ainda é vivo, mas ele enfraqueceu no sentido de que são poucos, né? Algumas pessoas têm mania de considerar que nos anos 90, né, teve uma novíssima nova Hollywood, a qual eles tentam enxergar algo no Tim Burton, no Quentin Tarantino e alguns outros diretores daquele período, Paul Thomas Anderson, que todos esses, sim, eu considero autores, assim, mas você nota que tiveram que se render muito mais a gêneros, né? E os que não se rendem a gêneros se rendem a uma homenagem, né? Um olhar para trás do cinema que era feito antes. O próprio Paul Thomas Anderson, que eu adoro, considero um diretor muito autoral. Não tem como ver um filme dele e não notar similaridades ao cinema do Martin Scorsese e do Robert Altman ao mesmo tempo. Então ele é autoral, mas ele é sempre um olhar para trás. Então eu diria que não é só um cinema autoral que surgiu ali nos anos 90, é mais um cinema feito por cinéfilos, assim. Hoje em dia já isso está bem fraco, como eu disse, continua essas pessoas dos anos 70, continua essas pessoas dos anos 90, mas você percebe que hoje em dia o cinema comercial ele está num nível tão grande que esses autores têm que acabar se rendendo a fazer produtos de mercado para conseguir filmes, né? É muito produto por encomenda, né? Tipo, os estúdios ou os streams acabam contratando um diretor e pede por encomenda. Eu quero que você faça um produto nessa temática. E os diretores acabam se rendendo ao mercado e tiram um pouco da autoralidade deles. Eu penso que essa diluição
da autoralidade que a gente enxerga hoje no cinema, né? Particularmente sobretudo no cinema norte-americano, né? Passa muito pela própria transformação da estrutura que viabiliza a produção do audiovisual hoje e que remonta sobre segunda metade dos anos 90 e que foi se intensificando primeiramente com a TV paga, né? A TV paga, e depois agora nessa última década mais recente, com os streams, que é o audiovisual também, né, paralelamente com o cinema agora rivaliza com as séries, né? E nas séries, a figura de um diretor, ou seja, do autor, pela mise-en-scène daquele episódio, daquela série como um todo, ela não é evidenciada. Ela não tem destaque, o diretor não tem destaque numa série. O que nós temos é a figura do showrunner, né? Que é justamente esse cara que Pablo já falou, que é o produtor da série, é quem supervisiona todo o processo ali, mas não é ele que assim, tem a capacidade técnica, né, o domínio da linguagem cinematográfica para conferir uma mise-en-scène própria àquela série, né? Então, essa questão da autoralidade, na minha concepção, também é diluída a partir do momento que o cinema ganha um concorrente de peso, né, a disputar os corações e as mentes das pessoas dentro do escopo da produção audiovisual na contemporaneidade. Que acaba com certas carreiras bem pensado, que deixam de ser tão famosas como antes. Por exemplo, a própria indústria, né, acabou, eu acho isso, acabou com o cinema autoral de John Woo, né, a indústria americana. Quando John Woo sai do cinema asiático e vai para os Estados Unidos fazer a Outra Face, Missão Impossível 2, cara, os filmes de ação deles se tornam porcarias, né? E o cinema autoral de John Woo no cinema asiático, como Fervura Máxima, Alvo Duplo, são filmes de ação geniais, e de longe dá para ver que é. E quando ele vai para a indústria, né, americana, o mercado americano, acaba com essa questão autoral dele. Tu ainda vê, você consegue ver ainda que é John Woo, mas não é tão bom quanto o cinema dele de fato, né? Você consegue ver aquelas pombas brancas da Outra Face, que é ridículo, né? Mas Fervura Máxima é algo genial, uma ação genial. E os dois têm uma autoralidade, tem características vivas de John Woo, né? Mas o próprio mercado americano acaba com essa questão autoral dele, né? Isso, eu fico muito triste pela carreira dele, porque eu considero um diretor muito bom de cinema de ação. Eu queria dizer também se o próprio universo do Zack Snyder não é o mesmo resultado, porque o Homem de Aço, se vocês repararem bem, é um filme com poucas câmera lenta, me parece mais um filme da Warner, ao qual botaram o Snyder, e por isso tem a assinatura do Snyder, mas não é um filme autoral, assim, no sentido que o próprio Batman vs Superman, Liga da Justiça, eu já sinto o Snyder mais livre, o que ao mesmo tempo eu vejo até como negativo, até vejo que era melhor terem controlado. Sabe por que você vê isso? O Homem de Aço é um filme que tem muita mão do Nolan, que é um dos produtores executivos do filme. Inclusive o próprio roteiro do filme tem muita coisa do Nolan, aquela coisa de tudo muito explicado, sabe? E o Nolan estava ali supervisionando muito no Homem de Aço. E essa questão que vocês estão trazendo, né, dos diretores, de como essa questão da indústria acaba afetando, né, na qualidade das obras, ou seja, né, o problema disso tudo é o capitalismo. É isso, é a lógica do mercado que sempre vai estar com a preocupação no lucro, né, não na arte, né? A qualidade artística e o lucro são, na grande maioria das vezes, incompatíveis. Lembrando que eu acho que o problema é o capitalismo, não o produtor. Porque eu acho que alguns filmes do Coppola, assim, principalmente do fundo do coração, se tivesse um produtor, sairia um filmaço. O problema é o Coppola pensando em fazer tudo sozinho. Mas foi o que eu disse, o capitalismo é que é o problema. Entendeu? Com relação a gente ter essa versão do diretor, né? Muita gente está conhecendo agora esse tipo de
de obra, né? Mas isso não é algo novo, né? Isso é algo que a gente já tem vários outros exemplos na história do cinema, né? Filmes que, por conta dessa questão do estúdio, dos produtores, acabaram não indo para o cinema da forma como os seus realizadores quiseram, né? E depois, né, o público acabou tendo acesso às versões do diretor, né? Os Final Cut, né? A gente teve aí exemplos como o Blade Runner, né? Que só é a obra-prima que é hoje por conta da versão do diretor, né? Que o público veio conhecer depois, que a versão final, né, tem algumas falhas, né? O Apocalipse Now, né, do Coppola também, né, que já tem duas versões aí, né, duas versões do diretor, a Redux e a mais recente, que é a Final Cut. Então é um fenômeno que não é algo novo, né? Pode ser novo para gerações de agora, mas não é um fenômeno recente. A gente tem isso, porque isso reflete justamente essa questão que a gente está discutindo, né, sobre o direito à autoralidade da obra, né, o direito ao corte final. A gente falou, inclusive, no nosso podcast sobre Cidadão Kane, né, sobre essa coisa que o Orson Welles, depois de Cidadão Kane, porque mexeu no vespeiro lá, né, mexeu com quem não devia, acabou perdendo esse direito, né, ao corte final. Vale lembrar também do Exorcista, né? Ficou famoso. É a versão do diretor. Sim. Do Exorcista. Só que tem alguns casos que a gente tem que levar em conta. O Exorcista e o Apocalipse Now, a versão de cinema, eram as versões que os seus diretores queriam que fosse visto na época. Eles acrescentaram outras coisas para deixar mais fluida e ter uma compreensão melhor, aí por isso tiveram as outras versões. Mas a versão de cinema era a versão dos próprios diretores mesmo, era o tamanho que eles achavam bom, até para ter mais sessões. Não foi não foi o produtor e o estúdio cobrando uma versão menor, não. O Exorcista e o Apocalipse Now, tenho certeza que não é à toa que o Coppola ele levou para Cannes a versão com corte, onde ele ganhou o Palma de Ouro. Eu me lembro que essa versão uma historinha agora. Eu me lembro que essa versão do Exorcista do diretor saiu no cinema, né? E minha avó, coitada, ela foi assistir pensando que era a história do padre. E voltou horrorizada. Ela voltou chocada. Eu parei, então eu vi o Exorcista aí. Pelo choque que a minha avó e minha tia-avó levou. As senhoras na época de 70 anos chegavam horrorizadas. Imagina a senhorinha de 70 anos indo no cinema e vendo lá a criança enfiando o crucifixo na vagina. Sobre o Exorcista e versão de diretor, tem a versão do John Burman do Exorcista 2, porque o que foi pro cinema, ele sofreu muita pressão, então ele não conseguiu colocar toda a visão dele. Aí tem a versão do Exorcista 2 do corte do diretor, o que não melhora muito, tá, pessoal? Mas existe. Pois é, e o Snyder, né, o Snyder, mesmo antes do Liga da Justiça, né, ele tem essa coisa, porque assim, ele é um cara autoral, mas ele também é um cara que vem se mostrando assim, babacão também, né, porque ele é muito presunçoso, ele se acha o grande cineasta injustiçado, né, e é aquela coisa, quando criticam o filme dele, das duas uma, ou as pessoas não entenderam o filme dele, né? Ou não era essa a versão que ele queria para o filme, né? Ele fez isso com o Watchmen, né? Que não, a versão dele era a versão mais completa e tal. O Batman vs Superman, né? A versão que ele queria era outra, né? Que ele lançou depois, inclusive, né? Que também não melhora muita coisa. E agora com a Liga da Justiça, né? E inclusive ele foi meio babaca agora antes da estreia do filme, né? Porque teve um jornalista que falou que não se empolgou com o trailer do filme e ele disse que ele foi bem grosso com o cara, dizendo que isso, se você quer filmes para criança, esse filme não é para você, sabe? Como se o filme dele fosse muito adulto, né? Mas é um filme adulto. Você vê um Batman ex-PQD, barrigudo, que vota no Bolsonaro. Isso é um filme adulto. É um filme adulto. A gente também tem que agradecer a ele, né? Porque ele exorcizou o bigode do Superman, né? Assim, aquela coisa bizarra.
ele conseguiu tirar, coisa que o antecessor dele, né, o outro diretor de 2017, fez um trabalho de PowerPoint, né, em cima do bigode do Superman. Então, de certa forma, foi muito bom. Maravilhoso. Na época ele estava fazendo o filme, né, o Missão Impossível, aí não podia retirar o bigode, eles tentaram até um acordo com os produtores do filme, para ele retirar o bigode enquanto fazendo as gravações do resto aqui, eles não deixaram ele tirar o bigode. Aí a solução foi fazer um jeito lá para encobrir. Ficou horrível. Eu acho um filme muito adulto, esse filme do Zack Snyder, assim, é muito maduro, porque tem que ser muito adulto para dizer que o Flash é um ladrãozinho, né? Porque para um cara que não tá ferrado na vida, a quantidade de monitores e coisas que ele guarda naquele lugar lá, só consigo entender que ele usa sua super velocidade para assustar as pessoas. Dizer isso. Mas sabe onde eu percebi que o Flash era um ladrão? Quando ele roubou o cachorro quente e salvou a menina. Aí. Roubou o cachorro quente. O Zack Snyder ele é o cara que melhor entendeu o Flash, o Superman. Se a gente chegar, ele é o diretor ideal para fazer mais filmes da vida. Eu tô gostando. Ainda mais o Aquaman que fala assim, ele desrespeitou o oceano, vira as costas e joga a garrafa no mar. Eu venho falando com o Pablo, acho que a gente conversa sobre isso há bastante tempo, que ter palavrão, ter sangue, não torna o filme adulto. Acho que um filme adulto é quando as questões dos seus personagens refletem com a realidade do mundo adulto. Bergman é adulto, não Batman vs Superman ou qualquer filme da Liga da Justiça, ou até mesmo qualquer filme da Marvel. Não tem nada de adulto nesses filmes, nada. Pelo contrário, como já disse o próprio Alan Moore, só foi o mundo ter filmes de super-heróis e o Trump assumiu a Casa Branca. Porra. Eu não sei se é por conta disso, né? Mas que o Zack Snyder ele não entende que é filme adulto, realmente não entende não. Ele acha que só botar uma fotografia escura ali já deixa o filme dele sombrio, super adulto, sério, né? Mas na verdade tem muita coisa infantil nos filmes dele. E a Liga da Justiça ia ser em preto e branco, né? Só que ele resolveu mudar os planos e deixou colorida. Mas inicialmente a ideia era fazer o filme em preto e branco. Tanto que ele vai lançar uma versão preto e branco pela HBO. Mas não tem data ainda, mas ele vai fazer a versão preto e branco. As caixas maternas serão achadas e reunidas. Não há protetores aqui. Não há lanternas. Nem kryptoniano. Este mundo vai cair, como todos os outros. O Darkseid. Por Darkseid. Bom, já que a gente já contextualizou aí, já refletimos aí sobre o cinema de autor, sobre o que esse filme representa, vamos falar agora especificamente sobre Liga da Justiça de Zack Snyder. Vamos fazer uma análise aqui, né, dos pontos positivos, dos pontos negativos, se a gente gostou, não gostou. Vamos colocar o sentimento para fora agora. E para essa discussão, obviamente, né, a gente vai precisar falar de spoilers, né, porque não tem como a gente se aprofundar no filme sem spoilers. Então, spoilers liberados aqui, né? Quem começa aí? Eu tenho que começar. Eu tô com medo que vocês roubem minha fala. Por que eu não me Meu surpreendo? ponto positivo, uma das coisas que eu mais gostei do filme foi ter colocado o William Dafoe direto do farol. Porque a versão do Aquaman é horrível. Agora, não, tá demais. Ele rejuvenesceu desse filme para o Aquaman, né? Sim, ele se tornou outra pessoa. A questão que eu gosto muito desse filme é o vilão, né? O Lobo da Steppe. Eu gostei muito dele. A luta dele contra as Amazonas, aquela questão. Cara, aquilo foi incrível. Eu adorei aquela luta. A questão dele
de o próprio mensageiro Darkseid, né, falar, cara, você já vacilou uma vez, você não pode voltar para casa, dá teu jeito. Entende? Ele tentar conquistar aquilo tudo, aquele desespero, né, acaba colocando aquela ideia de que ele não coloca medo em mais ninguém. Né? A Liga da Justiça não tem medo dele. Ele transporta, ele consegue colocar aí o desespero no próprio vilão de querer voltar para casa dele, né? Depois de já ter feito uma cagada, né? Com Darkseid, né? E a armadura dele, mano, é muito maneira. As flechas no corpo dele, ele faz uma parada que as flechas quebram. Achei muito maneiro isso, muito maneiro mesmo. E a luta final também, cara. Eu gostei muito desse vilão, deu uma profundidade maior a ele. Eu gostei disso. Né? E o que eu não gostei foi justamente o que muita gente acabou gostando, eu não gostei, foi o Flash. Eu não gostei do Flash. Aquela cena, eu acho que foi intencional, muitas pessoas dizem que foi intencional, a cena dele salvando a Iris, né, do carro, aquilo foi ridículo. Aquela cena foi brega demais, tipo o Inspetor Faustão e o Malandro. É horrível. Ele salvando ela, pegando um cachorro quente. Ele é o homem mais rápido do mundo. Ele consegue voltar no tempo. Por que ele quebrou o vidro da loja que ele entregou um currículo? E ainda perdeu o sapato. Ainda perdeu o sapato. Teve tempo de roubar um cachorro quente, botar no bolso, salvar a mulher, olhar para ela e voltar. Mas quebrar a porta do estabelecimento, isso é uma sacanagem que ele faz. Ele é mau caráter. Então, eu não gosto. E o meu segundo personagem na Liga dos Quadrinhos que eu mais gosto. O primeiro é o Batman, óbvio. E depois é o Flash. No filme, eu achei um saco, cara. Um saco daquele personagem. Tomara que ele tenha um filme próprio bom e tal, que vai vir aí, né? Tomara que seja muito bom, mas não deu profundidade nenhuma ao personagem. Ele fala que é pobre, tá entregando currículo, chega na casa dele e tem um puta PC gamer. Entende? Ou seja, Ele tem sua exatamente, cara, não galpão, galpão. Ou seja, o cara também é mau caráter porque ele tem gato dentro de casa. Como que o cara pobre pode pagar aquela a primeira aparição do Caçador de Marte também, sem necessidade. Ai, nossa. Porra, Nossa. Quebra um momento dramático importantíssimo dentro do filme. Você é muito necessário. Caralho, aquela cena, velho. Aquela cena tava indo tão bem, sabe? Da mãe do Clark, né? Com a Lois. Eu disse, nossa, legal, né? Bacana. Estraga tudo quando coloca que é o Caçador de Marte, cara. Não faz. Todo o peso dramático da cena, sem necessidade dessa participação. E é uma das poucas cenas sutis do filme, ao qual ela estava sendo bem conduzida, bem dirigida. Ela tinha uma dramaticidade no time certinho, a trilha estava baixa, estava suave. Quando ele fecha aquela porta, perdeu a cena. Mas enfim, a questão do Cyborg aqui é muito boa, né? Essa profundidade que se deu no Cyborg eu gostei muito, né? E a questão da atuação entre o Batman e a Mulher Maravilha, eu gostei dessa questão dos dois, sabe? Os dois se encaixaram muito ali. Eu só não gosto do Batman reunindo toda a Liga da Justiça, que não faz do feitio dele em relação ao quadrinho. Mas a questão ali da interação entre ele e a Mulher Maravilha, eu gostei muito. Achei muito legal. Mas um dos pontos altos do filme pra mim é o Cyborg e o vilão. Gostei muito. O Cyborg é o melhor personagem do filme. Eu gosto do Cyborg e a relação dele com o pai. Na verdade, o pai dele ter tempo de tela para ser desenvolvido, para mim, foi uma das melhores coisas, uma das coisas que estava valendo as 4 horas. E aí, o sacrifício do pai do Cyborg é muito maneiro, mano. Muito maneiro. Porra, eu vibrei ali, cara. Ele se sacrificou pra, tipo assim, colocar a localização do da Step. Eu gostei muito. Eu gosto que é uma autocitação na própria carreira do Zack Snyder, né? Porque ali lembra um pouco o do Jonathan. Sim. O sacrifício de Jonathan no Homem de Aço. Até porque quando tu é um diretor genial, você não cita outros. Você se cita. Eu gostei. Eu queimei a língua, né? Porque quem me acompanha sabe que eu não curto o trabalho do Zack Snyder. Né? Reconheço sua autoralidade, reconheço algumas qualidades, mas eu não gosto dele enquanto diretor. Acho um diretor superestimado e que ele próprio se superestima, né? Mas eu não curto a obra dele. Acho que ele
o cinema dele não me parece algo crível, não me parece algo que me passa, sabe, não traz uma veracidade. Parece tudo muito artificial, né? E eu, por conta de todo o histórico do Zack Snyder, cheguei até a fazer vídeo no canal sobre isso, eu não estava botando fé nesse filme, né? Não estava achando que ia ser um filme bom. E aí, nesse sentido, eu queimei a língua, porque o filme é legal, não é um grande filme, não é uma obra-prima, como muita gente, né, como ele mesmo acha. Mas é um filme legal, um filme de super-herói legal, ok, né? Mas continua com muitos problemas, né? Mas isso que vocês estão trazendo dos personagens, né? Isso foi uma das coisas que eu gostei no filme, porque com mais tempo de duração, né, ele consegue desenvolver melhor os personagens, alguns deles pelo menos, né? Como o Cyborg, como eu já falei, que é o personagem que eu mais gostei no filme, o arco dele é o mais bem desenvolvido, né? O Flash, né, continuou na mesma. Ele inseriu ali a relação dele com o pai ali e tal, mas o personagem continuou na mesma, né? Nada demais. A relação do pai com o Flash. Nada Acho que o personagem tá pior. Não, eu prefiro ele nesse filme. Esse filme, Felipe. Com umas piadas que ele faz agora tá maneiro. Algumas, porque outras, pelo amor de Deus, né? Até porque eu vi o Liga da Justiça do Zack Snyder 2 vezes, então eu vi 8 horas de filme. E logo em seguida eu vi o Liga da Justiça do Joss Whedon, aí deu pra comparar melhor. É porque a primeira vez eu tinha visto dublado, aí quando eu achei a versão legendada eu vi de novo. Confesse que você é um fã enrustido do 8 Snyder. horas de filme. 8 horas. 8 horas de Zack Snyder. 8 horas de Zack Snyder. E o Flash, né? Ele coloca como se fosse um pedido de desculpa pro Flash de 2017, né? Que em 2017 o Flash é ali apagado. Aí nesse ele coloca ele como se fosse a chave principal para a solução do problema, né? Que vir com relação ao Darkseid. E então ele deixa no ar que o Flash vai ser tipo o salvador da pátria, de certa forma, nos próximos filmes, se for ter, né? Então, o Flash, ele ficou de desenvolver os personagens. Quando ele fez o Batman vs Superman, a ideia dele era construir os filmes para que fosse ao longo do tempo, conforme fosse lançando outros filmes e desenvolvendo cada um dos personagens. Aí tinha o Flash, tinha o Aquaman, o Cyborg, só que como não correu como planejado para ele, segundo a entrevista que ele deu, acho que ele só conseguiu mesmo desenvolver bem agora o Cyborg, como a gente notou, e o Flash, acho que ele ainda deu como se fosse uma pequena deixa de como vai ser os próximos filmes, que o Flash em outros filmes vai ter um papel importante e ser mais desenvolvido. Ao contrário de todos vocês, eu acho que o Flash ele é bem desenvolvido nesse filme. Eu não gosto da concepção do Flash. Eu não enxergo o Flash ali. Mas acho que ele tem um certo desenvolvimento. Ele tem um arco, não é um arco tão bem construído quanto o Cyborg, mas ele tem sim. Então, em comparação, né, o que eu não gostaria de fazer com o filme de 2017, nós temos um Flash muito mais seguro. No sentido dentro da obra, ele se encaixa melhor dentro do filme e não está apenas sendo um coadjuvante para fazer alívio cômico, embora nesse filme ele também faz, ele traz o alívio cômico, mas antes ele era o Jar Jar Binks daquele filme, ele trazia alívio cômico até demais. Pois é, mas gostei também do desenvolvimento que foi dado para o Lobo da Steppe, né, que era um dos piores vilões dos filmes de super-herói até 2017, né? Aqui ele se torna bem mais interessante e até um pouco ameaçador, né? E agora, diferente do Caio, eu não gosto daquele visual dele, aquela armadura de porco-espinho dele ali, não me entra, sabe? E ainda mais com aquele falo ali pendurado, ele tem aquela parte da armadura aqui no meio que parece um pênis pendurado o tempo inteiro ali, né? Em alguns momentos o Snyder até destaca isso. Ele gosta de trazer essa sexualização. Mas sabe por que isso? Porque é um filme adulto. É um filme adulto.
A armadura eu gosto. Eu gostei desse vilão, gosto do design dele, eu gosto da armadura. A princípio eu não estava gostando quando eu via imagens, mas dentro do filme ela se justifica, ela tem função. A cena das flechas, que o próprio Caio já falou, mostra que a armadura não é só um acessório, ela tem uma função. Então, para mim, já comprei isso. A partir do momento que ele justifica, eu já aceitei mais. E esse arco de Apocalipse é muito maneiro, cara. É muito maneiro. Você vê os deuses antigos, né? Zeus, Hades, lutando contra um jovem Darkseid, que você percebe que ele não tem os raios ômegas, né? Ele luta com uma arma. Esse jovem Darkseid é muito maneiro essa cena. Sem contar também, no final, ela não fala, mas a vovó Maldade ali, ela sem falar, ela é a Era dos Heróis. A vovó Bondade. Quem? A vovó Bondade. Ali no final. Sim. Ela é ameaçadora, isso é muito maneiro. Aí o maluco falando pra ele, né? Eu sabia que o Lobo da Steppe não ia conseguir completar isso. Eu sabia, não sei porque a gente mandou ele. Cara, isso é muito maneiro. Esse arco de Apocalipse é muito maneiro. É muito maneiro. E toda essa sequência que é narrada pela Diana, eu gosto dessa sequência também pela influência Senhor dos Anéis, né? Dá um tanto a batalha, né, que lembra Senhor dos Anéis, como também o negócio da aliança, né, ali que da humanidade, um representa a humanidade, outro representa as Amazonas e outro representa o pessoal de Atlântida, e cada um fica responsável por uma caixa. Aí bota num salão lá, vigiado, 24 horas por dia. O pessoal das Amazonas vai lá e coloca numa espécie de templo, também vigiado o tempo todo. E os humanos vão pro meio do mato, na floresta, no meio do mato, e um buraco e joga lá dentro da caixa. Tampa tudo e vão embora, nem olha nem pra trás. Eu acho... Não, cava um buraco que é o mesmo que gato cava pra se dissesse. É tipo assim, eu acho que isso foi no Brasil mesmo. Se dissesse que a humanidade, ela não preserva não preserva as coisas, né? Não se responsabiliza por algo que é deixado como um legado, como uma responsabilidade. E meio que isso que é jogado na cara, né? Porque a caixa vinha aparecer bem depois, lá na época da Segunda Guerra. E ela é descoberta que o próprio Cyborg faz, né, uma retrospectiva de onde e como foram achadas as caixas. Mais uma sequência desnecessária só para dar mais tempo de duração, porque não acrescenta nada esse flashback com a Alemanha nazista. O cara que representa a humanidade, né, a raça humana, ele ataca o Darkseid e fere de um lado, né, do braço lá. E no Senhor dos Anéis é um homem também, representante da humanidade, que corta lá o dedo do Sauron, né? E só faz ferir. A mesma coisa que acontece com o Darkseid. Ele só faz ferir e ele depois retorna. É uma boa colocação assim em relação a Senhor dos Anéis. Ele faz praticamente uma analogia ao Senhor dos Anéis nessa cena do herói. Mas voltando para Apocalipse, Vivi, depois daquela cena dá vontade de você ver mais. Eu adorei isso, né? E sinceramente, a Mulher Maravilha cortando a cabeça do Lobo da Steppe, do Darkseid pisando, isso foi maravilhoso. Isso daí Você quer assistir Vingadores, que para resolver tem que cortar a cabeça, senão ele volta. Isso mostra que ela é quase uma Tenente Ripley. Ela é quase uma Tenente Ripley, a Mulher Maravilha. É maravilhosa. Então, isso é uma das coisas que me incomodou no filme, sabe? Porque eu acho que essa coisa do sangue, da violência que ele tenta colocar, né, deixar o filme mais violento, né, cabeças decepadas, gente sendo amassada com rede, né? Inclusive a Mulher Maravilha mata nesse filme, né? Ela mata, não só mas ela mata os ladrões lá. Ela explode um banco com um monte de crianças. Ela explode o banco com um monte de crianças. Ela esmaga o cara
parede, ela joga, arremessa o cara na parede que o cara fica uma papa lá de sangue no chão, sabe? Então, isso daí eu acho que é mais uma daquelas coisas que a gente já a gente comenta em off, né? De que o Zack Snyder ele não entende esses personagens, sabe? Ele está contando uma história de um grupo de heróis, de super-heróis, né? Que nos quadrinhos mesmo, né, são as lendas, né? A Liga da Justiça, né? E ele faz com todos os personagens aqui, transforma eles em versões, né, do Batman dele, do Batman fascista do Ben Affleck, né? Porque o Aquaman já enterra o tridente, vara o tridente no Lobo da Steppe, a Mulher Maravilha arranca a cabeça, mata os terroristas lá no banco, sabe? Então, para ele, os super-heróis são os do The Boys, lá, né? Da série da HBO, né? Eu acho que na cabeça dele é isso. Os super-heróis da Liga da Justiça são todos nessa lógica, militarizada, né? Então, esse tom mais violento que ele insere no filme, eu acho que não e ainda faz isso em câmera lenta. E ainda faz isso em câmera lenta. E o que fica mais legal. Eu acho que isso não fica legal, né? Não ficou legal num filme da Liga, sabe? Eu acho que tinha que ter uma proposta mais heróica, sabe? Essa violência toda que ele trouxe, eu acho que não coube, não cabia ali. E isso chega ao auge dessa sequência, que é o Superman mal chegando, primeira apresentação entre ele e o Lobo da Steppe, e ele chega de forma animalesca em cima do Lobo da Steppe. Eu nunca vi um Superman tão violento. Cara, mas é uma ameaça alienígena. O que foi que fizeram com o Superman? Cara, mas ele tava de preto, vamos falar que ele tava de preto. Ele vestiu o uniforme preto foi só pra agradar os fãs, porque não tinha função nenhuma na narrativa. Mas ficou mais bonito. Talvez. Não gostei do uniforme, não gostei da desculpa dele pegar o uniforme, porque o que pareceu é que ele estava andando pela nada e viu os uniformes e falou, hoje eu vou de preto. Dentro da narrativa do filme, porque vê só, o Superman volta, né? O filme, quando o Superman retorna e ele recobra a consciência lá, o filme coloca ele ali como sendo a esperança, né? A esperança dos heróis ali, né? Ele até filma as cenas ali dele com a Lois na fazenda de uma forma, né, mais épica, mais solene, né? Com a fotografia mais viva, né? Com relação ao restante. Borboletinha na mão. Não só isso, Pablo. Quando ele ressuscita, ele fica num plano lá voando assim em cima do monumento, né? E ele segura bastante aquela câmera, mostrando como se fosse Cristo, né? Ressuscitando isso. No alto do céu. Então ele traz toda essa coisa da esperança pro Superman. Aí você diz, porra, né? Que massa seria agora, né? Ele pegar, né? E aí ele pega e vem todo de preto, violento pra caralho, né? Essa é a esperança, é o cara chegar, sabe? Não, pô, nesse sentido, eu prefiro o Superman que o Joss Whedon colocou na versão de 2017. Pra mim, também. Aquele filme, em comparação a esse, é inferior, tá? Mas o Superman daquele filme é bem melhor do que esse daqui. Aquele Superman é mais próximo do que do personagem dos quadrinhos. Cara, eu gostei dele chegando. Ele não entende o Superman. Eu gosto dele chegando e falando pro Lobo da Steppe. Isso não me surpreendeu. Adoro isso. Uma pergunta. Vocês preferem o fim do Lobo da Steppe no filme de 2017, que são os próprios parademônios que matam ele? Vocês preferem esse fim ou a própria Liga da Justiça dando um fim nesse filme? Eu preferia que eles jogassem, que eles humilhassem ele e jogassem para o Darkseid lá detonar com ele. Sim. Exato. O meu final é esse também. O meu final é esse. Eu ainda gostei da cabeça cortada. Eu vibrei dessa cena. A versão de 2017, quando ele é morto lá pelos parademônios, também é bem legal, porque mostra a função do parademônio com relação ao inimigo sentir medo, né? Que ele cheira ao medo. E foi legal também. Foi um final legal. Só que essa sequência não faz sentido, porque o Batman, sem poder nenhum, ele pega logo no início do filme, no filme de 2017. E o Lobo da Steppe tão poderoso, eu sei que ele estava com medo,
mas com medo do Superman, não dos parademônios. Parademônio pra ele é barata. Lembrando desse negócio de farejar o medo, lembrei da cena das Amazonas lá, né? Quando ele sai de dentro da caixa, aí elas falam que elas não têm medo. Tipo, ele, você não tem medo. Ela fala com relação à rainha lá. Foi uma cena bem legal, quando as Amazonas enfrentaram ele, né? Enfrentou ele e os parademônios. E ele pensando que as Amazonas teriam medo pela quantidade de parademônios que estavam saindo e elas ali encurraladas do templo. Acho que a melhor sequência assim, de luta do filme todo, para mim, foi essa parte da Amazonas, essa primeira luta. Eu gostei muito dessa sequência de ação com as Amazonas no início, acho ela bem dirigida, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que o filme tem muito. Eu acho que ela é mais longa do que o necessário, certo? Porque ela não é aquilo que a gente precisa ver quando a gente vai montar um filme, né? Porque existe uma diferença entre montagem e edição, né? O Zack Snyder, ele sabe editar muito bem as cenas, né? As cenas de ação dele são boas, inclusive essa versão melhorou muito as cenas de ação, mas ele não sabe montar o filme, né? Essa sequência mesmo das Amazonas, embora ela seja muito, muito massa, muito bem dirigida, empolgante, mas ela se estende além da conta porque ela não é uma sequência prioritária na narrativa. Ela é aquele tipo de sequência secundária, que precisa ser mostrada, mas não com tanta ênfase quanto aquelas que são com os protagonistas, né? Então eu acho que ela se estende além da conta na narrativa. Mas isso é algo que eu percebo muito no filme como um todo, né? Porque parece que ele aproveitou que ele estava com o tempo livre, né, de duração do filme, e ele foi inserindo, né, as sequências completas, né, e colocando tudo que também os fãs queriam, sem pensar muito nessa coisa do tempo que cada sequência deve ter, né, sem pensar realmente na montagem do filme como um todo, né, pensar no escopo geral, né. Então eu acho que, embora eu goste dessa sequência, mas eu acho ela mais longa do que eu deveria. Só um comentário. Eu acho que essa questão das Amazonas, esse papel delas, deveria ser mais bem representado, né, no primeiro filme da Mulher Maravilha. Ali que seria a hora de fazer aquilo mesmo. A cena é muito boa no Liga da Justiça, mas isso deveria ser feito no primeiro filme da Mulher Maravilha. Aí ia ser genial. Eu ia comentar um pouco sobre o MacGuffin do filme, que são as caixas maternas, né? E ela, apesar do Snyder ter inserido uma historinha, né? Que deixa mais redondinho o porquê que nós foram parar na Terra, tal coisa, né, na Era dos Deuses, a maneira como se dá a busca dessas caixas maternas, ela é meio problemática, porque ele primeiro que ele poderia só invadir a cabeça das pessoas, né, com aquela aranhazinha que iria a mente das pessoas para descobrir onde estavam as caixas. E ele fica ora usando interrogatório, ora cheirando para saber onde as caixas estavam. Enfim, é uma loucura essa busca. E que no meio do filme, né, tem uma reviravolta que você fica assim, por que continuar atrás dessas caixas se você pode ir atrás da outra carta que tinha, que era a antivida, né? A antivida que ele descobre lá e que estava no planeta Terra. Então você fica sem entender, né? O porquê dessa busca tão cessante, né, por essas caixas maternas. Leonardo falou aí sobre MacGuffin, né? Falando que as caixas maternas são o MacGuffin do filme, né? MacGuffin, para quem não sabe, é aquele elemento da narrativa, né, que impulsiona a trama, impulsiona a narrativa, tipo algum objeto que os personagens estão buscando, né, e que isso é que vai mover a história, que é aquele elemento que não necessariamente
precisa de uma explicação, mas ele move a trama, ele ajuda a trama a ir pra frente. Isso. Né? Uma coisa que eu gostei nesse filme também é a sutileza de alguns romances no filme, né? Exemplo, a do Flash, que é bem estabelecido ali, o interesse amoroso, as cenas de romance entre o Superman e a Lois, e também, claro, por que não falar do meu casal favorito agora de Liga da Justiça, que é a nave do Batman e o Cyborg. Não, é sério, é porque agora, né, ele se reconhece assim como ele ainda é um homem, mas ele é uma máquina. E repare bem que ao tratar essa nave, ele trata com uma cara de desejo mesmo, né? Não necessariamente sexual, mas o lado máquina dele sente uma atração pela nave. Isso é claro. Mais uma faceta erótica do Snyder Cut. Exatamente. É um filme adulto. Sobre essa questão que o Felipe trouxe, que vocês falaram aí, né, desse romance, essa faceta erótica, o Snyder gosta muito de trazer essa coisa de uma sexualização nos seus filmes, né? Ele já fez, todos os seus filmes ele traz isso, né? Mas ele conseguiu, por exemplo, trazer um elemento mais sexual no Homem de Aço, né? Aqui também, da Justiça não é diferente, né? A começar pelo pênis lá, pelo falo do Lobo da Steppe, né? Da armadura dele lá, aquela coisa pendurada nas pernas que lembram um pênis, e muitas vezes ele enquadra de uma forma que remete mesmo a isso. Mas também a gente tem alguns objetos, né, a roupa dos personagens, né, a gente estava até falando no grupo, né, o volume das partes do Batman, né, ele enquadra às vezes, né, focando aquilo ali de uma forma, né, que dá água na boca, né? O Aquaman, né, o Aquaman é o gostosão, né, o cara não... Toda a cena que ele aparece, ele não perde a oportunidade de tirar a camisa, né? Ele tá que nem o Jacob lá. Ele é o novo Jacob. O Pablo Vilaça até falou na crítica dele que ele parece o Jacob do Crepúsculo lá, né? E não perde a oportunidade de tirar a camisa. E tem também as Amazonas, né? Que ele retrata as Amazonas até de uma forma meio sexista, né? Porque elas estão com muito menos roupas do que no filme da Mulher Maravilha. A roupa da Mulher Maravilha, né? Também deu uma diminuída. Eu já vi. Diminuiu muito. E agora, né, até a relação, até as máquinas, né, até o pansexual, né, a relação pansexual do Cyborg com a nave do Batman, né. Então, assim, mas junto a isso, a questão de todos os personagens, né, terem conflitos com relação aos pais, né? Você tem a questão do Cyborg, o Batman, né? O Superman. Então, assim, essa temática também do pai ausente, né? Todas essas questões estão ali no filme. Então, assim, podemos dizer que Zack Snyder, né, fez um filme de super-herói no viés psicanalista. É um filme adulto. Slavoj Žižek vai lançar uma teoria sobre isso, com certeza. No próximo filme lá do Slavoj Žižek, né, o Guia Pervertido do Cinema, a parte 3 vai ter Liga da Justiça do Zack Snyder, com certeza. Pois é. Eu ia levantar uma questão sobre a própria, como eu posso dizer, natureza do corte do Snyder, do filme. Então se criou muito um mito, né, de que o diretor tinha muita coisa a dizer e que foi podado na ocasião pela Warner, né? E que essa versão seria a versão dele, que colocou tudo que ele gostaria de trazer ao público, aos fãs da Liga da Justiça. Mas tem uma passagem dentro do mundo aquático do Aquaman, uma coisa que me deixou em dúvida se realmente o Snyder ele já tinha concebido isso ou se foi uma coisa que ele se inspirou para colocar no filme, que, na minha concepção, talvez quebraria um pouco dessa visão do Snyder Cut como algo que já tinha sido previsto originalmente por ele, né? Antes de ter sido se afastado da direção do filme.
Eu falo uma coisa que chama muita atenção no filme do Aquaman, que o público se ficar perguntando como é que os personagens vão conversar entre si dentro do mar. A expectativa era, eu me lembro muito bem, estava sempre as pessoas comentando, e que se elogiou muito como o James Wan, né, o diretor do Aquaman, conseguiu assim, produzir uma estratégia muito simples, mas muito eficaz, que foi criar uma bolha de ar, né? Os personagens tinham o poder de criar uma bolha de ar, onde eles conversavam ali e a gente ouvia muito bem os diálogos. E isso é do Aquaman, que é posterior ao Liga da Justiça, do Joss Whedon. Então, o Snyder incorpora essa figura, esse elemento no filme dele, no Snyder Cut. E aí você pergunta, isso aí já, então, a ideia da bolha já existia lá no corte original e o James Wan aproveitou a ideia, ou então ele realmente copiou do James Wan? Olha, eu posso estar fazendo confusão, mas acho que no Liga da Justiça de 2017 isso já aparece, o conceito da bolha. Então, acho que já fazia parte, sim, da concepção do Snyder. Eu acho que quem incorporou então foi o James Wan incorporou, então, né? A versão de 2017 tem a cena do Aquaman se encontrando com a Mera, né, embaixo d'água, e ela faz a bolha para eles poderem conversar. Então escapou isso aí para mim, então. Essas são as diferenças, né, dessa versão para a de 2017. Vocês acham que teve muita diferença assim no filme? Porque eu achei que mudou pouca coisa, sabe? Acho que a estrutura é basicamente a mesma, né? O que tem muito são algumas cenas e sequências que são estendidas, né? São maiores do que a versão anterior, mas coisa a mais mesmo, eu achei pouca, né? Sim. O plot é o mesmo, do 2017. E isso até não me incomodou, isso eu até gostei, porque eu acho que eu ficaria muito puto se fosse um filme completamente diferente na estrutura da história, porque ficaria muito na cara que ele mudou o filme dele porque o outro foi reprovado. Então, em estrutura, isso não me incomodou, pelo contrário. Ver que é a mesma me agradou. Agora, as coisas que eu gostei é que ele desenvolve seus personagens, cria uma unidade de equipe, né, porque a sequência final, acho que uma das coisas que mais faz funcionar é pelo fato de nós já ter visto esses personagens juntos em algumas cenas anteriores. Então, quando eles estão em ação, a gente compra a ideia de que é uma equipe, coisa que no filme passado não me convencia em momento algum. E dá uma profundidade dramática a esses personagens, porque ao desenvolver eles, você teme se algo vai acontecer com eles ou não. Então, tudo isso eu gostei. Agora, 4 horas, gente, não tinha necessidade nenhuma. Se ele cortasse metade das violentas dele, se ele deixasse o filme seguir e deixasse as cenas necessárias, né, e a sequência no seu tamanho correto que deveriam ter, exemplo, você já citou das Amazonas, e o que não dizer daquela cena do cântico que uma personagem lá faz para o Aquaman, quase... uma sequência longa, ela termina e ela vai cantando e fala, agora vai cortar, e não corta. Isso acontece com outras sequências, sem contar que a própria cena do Aquaman resgatando aquele homem e depois voltando por mar nem precisava existir, nem precisava ter voltado para aquela aldeia. O que a gente precisava entender ali foi na cena do Batman, não precisava ter voltado. Só para tirar a camisa. Uma cena que eu achei desnecessária, assim, porque ele não entendi o diálogo. Foi quando o Crack, ele desceu no rancho quente, né, com a Lois. Aí ela pergunta a ele, você lembra? Aí ele olha pra ela e diz, é meu lar. Aí ela fala, você fala? Aí ele, eu não falava? Aí ela sai ali, deixa ele, vai entrando, entra na casa e deixa ele. Tipo, pra que isso? Assim, não teve muita função. Se era pra mostrar que ele era insensível, assim, não falava do lado da casa dele pra ela,
ou se, sei lá, se ele... Só para mostrar que ele lembra que ele morava ali com a família deles. Não sei, foi algo Acho que que... ele foi uma brincadeira interna entre os dois. Mas... Dado ao fato dele ter, desde a hora que ele acordou, ele ficou em silêncio todo momento. Certo? Aquela sequência dele enfrentando a Liga, ele não abre a boca em nenhum momento, o que é bom, porque no 2017 ele falava e era péssimo nessa sequência. Mas esse filme realmente ele não precisava de 4 horas de duração. E tem muita coisa ali que falou, muita coisa ali para cortar, muita sequência estendida além da conta, cena desnecessária, como vocês já falaram. Agora sim, eu confesso que nas 2 primeiras horas do filme eu tava extremamente incomodado, já não tinha mais saco para tanta câmera lenta, gente. Eu sei que assistir o filme do Snyder e não esperar a câmera lenta também, né? Mas nesse filme aqui, que é isso, né, gente? Que é isso? A primeira hora de filme, né? Ela não corre no tempo real, sabe? Ela é toda em slow motion, cara. Tem uma cena lá, a Lois Lane vai lá visitar o monumento lá do Superman, ela colocando o copo lá no coisa lá, em câmera lenta, sabe? Eu não sei, eu acho que o Snyder vive chapadão, sabe? E ele vê a realidade de forma lenta, tá? Não sei. Olha, eu não entendo a necessidade de tanta câmera lenta assim. Foram 10% do total do filme foi feito em câmera lenta. 24 minutos, mais ou menos, de filme foi feito... contar, né? Dá 24 minutos o tempo total de câmera lenta que teve no filme. Um diretor autoral, ele consegue algumas vezes fazer um filme superior do que um diretor ali só para cumprir o trabalho que o estúdio pede, e ao mesmo tempo que algumas exigências de produtores têm que ser ouvidas. Porque eu duvido que esse filme chegaria no cinema por 4 horas. Duvido. Eles cortariam e deixariam somente o que é necessário. Eu acredito que o filme chegaria no cinema com no máximo 3 horas. O que me incomodou muito nesse filme foi a trilha sonora. Qualquer coisa que acontecia vinha um coral. Isso me incomodou muito, cara, muito. A trilha toda hora um coral. Atrapalhou o filme mesmo. Típico do Snyder. Muito ruim a trilha sonora desse filme. Eu também não gosto que às vezes que ele escolhe uma música já existente da cultura pop para filmar uma cena em câmera lenta de algum personagem. Eu acho que na maioria das vezes esses videoclipes em câmera lenta me encheu o saco. Me desagradou. Na verdade me desagradou todas. Tem uma que para mim funcionou. Gente, a gente falou aqui, mas a gente não falou daquele epílogo. Ai. O filme é dividido em seis capítulos, mais um epílogo, né? Eu acho que ele perdeu uma boa oportunidade de encerrar o filme dele no momento certo, sabe? Quando ele poderia encerrar o filme ali com o Superman abrindo a camisa, ali, tava sensacional. Mas aí ele teima em atender aos fãs, né? E trazer aquele epílogo, né? Com o pior. Esse filme ele serviu, e esse epílogo serviu para confirmar que Jared Leto é o pior Coringa do cinema. Ah, é muito ruim. Muito ruim. Eu não entendi o título do epílogo, né? É um pai 2 vezes mais. Meu. Não, cara, aquele Coringa parece eu, bêbado depois de 4 maços de cigarro. É horrível. É horrível aquele cara. Horrível o Coringa. Era melhor ter matado ele e deixar ele aqui na viva. Pronto. Pois é. E essa é a cena, e essa sequência, ela é a que foi adicionada no filme, né? Que ela não estava no filme original. Ela é que é a sequência que ele chamou o Jared Leto agora, na pandemia, para gravar essa cena. Totalmente desnecessária, gente. Quase estraga com o filme. Eu gostei muito do Exterminador. Muito. Gostei muito do Exterminador nesse filme, nesse epílogo aí. O Lex Luthor tá aceitável.
tá aceitável, eu achei aceitável, não sensacional, mas eu gostei muito do Exterminador nesse filme. E aquela roupa do Flash, cara, o que é aquilo? Parece um Power Ranger misturado com Tartaruga Ninja. Não serve a história e mais uma vez é mais um sonho do Batman, coisa que eu queria entender por que o Zack Snyder faz isso, porque o Batman sempre tem que ter sonho, porque parece que o Batman não tem sonho, tem previsões do futuro. Eu consigo comprar a ideia que todos os sonhos do Batman sejam um pesadelo, dado ele ser uma criança traumatizada, mas que ele prevê o futuro. Agora faz sentido porque nesse filme o Batman é cristão, porque toda hora ele está falando de fé, algo maior, Deus, chega no final, cita Deus. Então o Batman virou cristão e agora ele está tendo mensagens divinas sobre o futuro. É porque este Batman é um PQD aposentado que hoje é vigilante do Carrefour, gordo que vota no Bolsonaro. Caraca, gente. É o Batman fascista, gente. É o Batman bolsominion. Então, que é vigilante do Carrefour, é isso. Pode falar Carrefour? Já foi. Pode, deixa pagando, gente. O Caçador de Marte aparece do nada, né? Acordando o Batman do pesadelo. Pra dizer que. E aí, tamo junto. Só isso. Ele não fez Meu irmão, aquele final é muito paia, velho. Aquele final é muito paia. Ele aparece no meio do filme, não ajuda porra nenhuma, chega no final e fala, não, eu tô aqui pra qualquer coisa, tá? É ridículo. Passou esse tempo todo. Viu o Diacho acontecer, sabe? Kryptoniano invadir aqui, sabe? Apocalipse, a porra toda. E agora tu vem dizer que tamo junto, caralho? É aquele amigo falso que a gente tem normalmente, que fala, tamo junto, qualquer coisa. Aí quando você precisa, ele não aparece. É o Caçador de Marte. Deu pra perceber que no sonho do Batman, né, a previsão do futuro, aconteceu alguma coisa com ele, né? Acho que ou ele foi embora, ou ele morreu durante alguma batalha. A ideia era fazer 3 filmes, né, cara? O segundo seria esse... Não, 3. A última entrevista que a gente falou que era 3. O último filme seria um filme focado no Superman, na redenção do Superman. O segundo filme seria tipo um Injustice, seria mal, né, desse mundo, podemos dizer, pós-apocalíptico. E o terceiro seria a redenção dele. O segundo seria mais focado no Flash, né, para ele voltar no passado e tentar essa seria a redenção do Superman mesmo. Essa seria a ideia. Acho que ele está forçando a barra para voltar para o estúdio, né, para a própria Warner confiar nele e voltar a construir esse Snyderverse, né? A não ser que no roteiro dele o Flash volta no tempo e vamos perceber que todos os filmes do Zack Snyder até hoje já era o universo dando merda e o Flash queria corrigir outro cinema do Zack Snyder. Mas tem a tela, né? A tela que a gente não citou. Sim. Vocês chegaram a ver na tela? 3, né? A 4x3. O 4x3 Eu assisti. e pra mim não serve nada para o filme. Na verdade, eu não consegui imaginar que as cenas teriam maior empolgação minha, eu teria uma conexão maior na sequência de ação se ele lançasse no tamanho da televisão mesmo, o enquadramento correto. Correto não, mas o enquadramento mais comum, né, o tradicional. Agora, 4x3 para mim foi mais uma coisa desse excesso do Zack Snyder, né? Ninguém explicou para ele que ele tem que parar com isso. Sem necessidade nenhuma essa tela 4x3. Tem função nenhuma no filme. Cinema autoral. Sabe o que eu pensei ainda? Eu ainda pensei que eu falei assim, não, esse cara, ele estudou cinema. Ele entende que as coisas têm que ter uma função. Então eu pensei que quando acordasse o Superman, a tela fosse abrir para mostrar como se o horizonte dele estivesse abrindo. E não, continua a mesma bosta. Agora, uma coisa que ninguém falou, que eu achei que alguém ia falar, é aquele esqueleto de laboratório, né? Esqueleto
que colocaram no braço do Superman para dizer que era Lois. O negócio, a imagem do esqueleto foi tão, sei lá, podia ser até o corpo dela ali, que daria até um realismo, até uma seriedade passando. Um esqueleto, velho, um esqueleto que não leva dramaticidade pra cena. Porque o esqueleto parece esse de laboratório, o esqueleto falso. Você nem imagina que ali é uma pessoa. É que ele queria. Na primeira vez que eu assisti, eu nem reconheci a Lois. Só na segunda vez. Ele queria mostrar como se o Darkseid tivesse derretido a luz ali com o raio ômega. Também ele disse isso na entrevista dele. Falou sim. E dessa forma, Darkseid convenceu que ele tá ao seu lado. A compreensão do filme depende das entrevistas. Falamos sobre o polêmico Snyder Cut, a Liga da Justiça de Zack Snyder, né? E agora, antes da gente ir para as nossas considerações finais, né, queria que a gente aqui pudesse falar, de modo geral, a nossa opinião, né, para quem achou do filme, a nossa nota, né, vamos qualificar aqui, né, um pouco por nota. Então, quem começa aí, por favor? Eu gostei do filme, acho que foi um filme de redenção para DC Comics, né? E não é perfeito, tem seus defeitos e tal, mas eu daria uma nota aí 7,5, 8, daria essa aí, eu gostei, me empolguei bastante. Eu gostei da Liga da Justiça do Zack Snyder. Se antes eu via o filme com pior da DC, né, o original, esse eu dou uma nota 7 a ele. Acho que coloquei ali acima até mesmo do Batman vs Superman. Redime o filme. Bom, assim, é impossível não dar uma nota pra ele sem comparar com o primeiro, né? O primeiro bem abaixo da expectativa e uma nota pro primeiro bem baixa mesmo. E ele, por trazer preenchimento de lacunas do primeiro filme e por toda a produção em si e por todas as coisas que a gente achou de bom e de ruim dele, acho que ele merece um 7,8, 7,9 por aí. Precisa, viu? Eu gostei do filme. Eu não achei que eu iria gostar, talvez até isso me fez gostar, porque eu fui com expectativa mínima. Eu não gosto da interpretação do Zack Snyder dos personagens da DC. Eu não gosto da interpretação dos atores do filme. O elenco eu acho pavoroso. Acho que o Ben Affleck nunca me convence como Batman, é sempre o Ben Affleck com cara de bobo. E a Gal Gadot é uma péssima atriz, sério. Eu não sei o que ela... Eu não sei o que é melhor, ela continuar fazendo esses filmes pavorosos ou ela voltar para o exército de Israel para matar inocentes. Mas eu não sei mesmo. Assim. Quanto ódio! Desculpa, não. Eu nem vou cobrar o Henry Cavill porque eu não exige nada dele o filme, ele tem que ficar calado com cara de puto, é só isso. Então não dá nem pra dizer o que o ator nesse personagem, neste filme, assim. No geral, eu gosto do filme tratando esses personagens, mas eu não vejo esses personagens como da Liga da Justiça, eu não vejo futuro para esse universo do Zack Snyder, porque esses não são os personagens da Liga da Justiça, são qualquer coisa, menos os personagens da Liga. É uma coisa muito do particular do Zack Snyder, e então eu vou julgar por isso, assim, eu daria 7 como obra dele,
E se fosse jogar como um filme da Liga da Justiça, aí eu já daria 5. Isso porque ele gostou do filme. Imagina quando ele não gostar, né? Não, é problemático mesmo o filme. É porque esse filme do Zack, ele é o que se passa na Terra 17 SN. Filme fascista, bobão e que ainda fica entrando nas redes sociais para espalhar fake news. É a versão do Bolsonaro da Liga da Justiça. É, justamente. A Jovem Clã adorou. A Rádio Jovem Clã deve ter gostado muito desse filme. Com certeza. Mas cuidado, daqui a pouco o gabinete do ódio vai processar a gente aí, vai mandar prender a gente aí. Estão prendendo todo mundo que fala uma coisa, né? Sou carioca, filho. Vem pra cá que o couro come. Não é assim, não. Bom, eu queimei minha língua, né? Como eu já disse, eu gostei do filme, né? Não achava que eu iria gostar, eu achei que esse filme ia ser uma bagunça, mas ele me surpreendeu no sentido de conseguir trazer uma coesão para a narrativa, né? É o mesmo filme, né? Eu achava que era outro filme, que ele estava adicionando coisas, né? Mas não, é o mesmo filme, só que um pouco melhorado, né? A diferença que faz uma montagem, a diferença que faz uma autoralidade, né? Você deixar criador, realizador ter mais liberdade em mostrar a sua visão, né? Isso faz toda a diferença. E embora eu não goste do Zack Snyder enquanto diretor, eu reconheço que esse filme é bem melhor do que a versão de 2017. É tudo que os fãs querem, tá tudo lá, tudo que os fãs queriam ver tá lá, né? E tem tudo também, ao mesmo tempo, tem tudo o que a gente espera do Zack Snyder de forma ainda mais intensa, né? De forma em maior grau, né? Então isso para mim é um pouco negativo, né? Mas ele consegue dar uma coesão pro filme e no geral eu dou uma nota 7,5. Acho que merece. É uma aventura bacana, mas como o Felipe disse, também concordo, essa não é a Liga da Justiça, é outra coisa. Mas enfim, é isso. Respondendo à provocação do Felipe lá do início do podcast, é a obra-prima do Zack Snyder? Sim ou não? Eu Pra prefiro mim, Madrugada dos Mortos. De forma alguma. Pra mim é o melhor filme dele. Pra mim ele não tem nenhuma obra-prima. Primeiro, começando por aí. Não, mas Ele não tem nenhuma dentro da obra-prima. própria carreira dele. Da carreira dele, o melhor filme da carreira dele, pra mim, é o Madrugada dos Mortos, né, lá de 2004. Eu gosto. Até porque é um filme onde ele ainda não tá o Zack Snyder que a gente conhece hoje. Talvez por isso ele seja tão bom, né? Porque ali ele ainda não tá, né, com essas características que a gente, né, tanto conhece hoje. Mas nem de longe é o seu melhor filme. Porque eu também fiz essa pergunta porque eu fiquei pensando que eu acho que o melhor filme do Zack Snyder, assim, o melhor construído, é o Madrugada dos Mortos. Mas eu acredito que por causa do histórico desse filme da Liga da Justiça, a forma que ele conseguiu trazer esse filme, né, através de muitas lutas, vai ser conhecido como seu maior filme. E eu acho isso lamentável. Esse histórico está dando uma fama ao filme, né? Eu estou vendo algumas pessoas já considerando uma obra-prima, o melhor filme de super-heróis de todos os tempos. E eu não estou entendendo onde está fugindo isso. Eu não sei o que viram na tela, mas não foi o que eu vi. Eu gosto de 300, sabe? Do pessoal com o tanquinho lá, aquela coisa toda, do Leonidas empurrando o povo. Eu gosto da história do Rodrigo Santoro lá, cheio de pincéis. Mas Madrugada dos Mortos sempre vai ser um clássico, né? Do filme dele. Por ser o primeiro, você ainda é muito novo, ainda cheio de ideias, né? Ainda não tão viciado em querer agradar aos produtores. Ele ainda ali no início da carreira, a criatividade dele para o que veio e que infelizmente foi perdendo com o tempo. Mas assim, de clássicos dele, eu gosto do Madrugada dos Mortos. Mas assim, com um entretenimento ainda que ainda dá pra assistir, que eu acho legalzinho, ainda gosto de 300.
E ele vai lançar um filme agora, né? Em junho ou julho, Army of the Dead, né? Que também é de zumbi. Sobre um assalto em Los Angeles. Também tô curioso com isso. Estou mais curioso para esse do que eu estava pra Liga. Eu prefiro Madrugada dos Mortos também. Então todos concordaram que o Snyder moleque era melhor, né? É Madrugada dos Mortos. Concordo com vocês. É o melhor, que é o filme que ele não tá com os vícios que ele foi adquirindo ao longo da carreira. Bom, então, vamos agora, né, para nossas considerações finais, né? Então, queria pedir a vocês, cada uma, façam suas considerações para a gente ir encerrando. Eu gostaria de agradecer ao convite novamente, né? Agradecer a todos que participaram. Foi muito importante a gente fazer gravar hoje esse podcast, porque é um filme que tem muita gente comentando, muita gente superestimando, graças à dificuldade do filme ter o seu espaço. As pessoas já estão vendo e achando a maior coisa do mundo, e é bom ver que não é só eu que, por mais que gostou do filme, consegue ver que o filme tem mais problemas do que acertos em alguns momentos, né? Então isso foi legal, acho que valeu muito, e também foi muito bom gravar hoje, porque eu já estava com saudade, porque nos últimos 2 podcasts eu fiquei de fora, então agora estou aqui. E claro que eu fiquei de fora por mais erro meu mesmo do que o convite que eu sempre recebi. Eu agradeço o convite novamente. É sempre muito bom gravar, eu acho uma questão muito divertida, né? Eu gosto muito. Poder falar raramente, ainda mais nessa pandemia agora, a gente já não tem mais esse entrosamento, né? Então eu agradeço muito o convite de novo, e contrariando um pouco o Felipe, né? Eu gostei muito do filme, né? Tanto porque a nota mais alta foi a minha. Achei que foi um filme de redenção. E pode continuar nesse ritmo aí, talvez melhor. A DC precisa encontrar o seu rumo. Isso é o mais importante. Que a DC encontre o seu rumo. Nossa. Bom, eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez. Dizer para vocês que estão ouvindo esse podcast que perdoe a gente se a gente não falou algo que agradou a vocês, que são super fãs do Snyder, mas assim, cada pessoa tem um ponto de vista, né? E conforme a gente foi falando, o nosso ponto de vista foi as sensações que o filme causou na gente, né? E não desistam da gente, continue ouvindo nosso podcast, que a gente vai trazer muitas coisas novas, muitos temas legais. E é isso, eu agradecer a presença de todos que estão aqui gravando junto comigo hoje. Agradecer o convite mais uma vez, e é isso. Quero agradecer novamente ao convite do Pablo para estar aqui com todo mundo aqui, né? A Vivi, o Caio, o Felipe, para ter uma boa conversa, né? E o diálogo também com o público nosso que nos ouve. E também agradecer ao Zack Snyder. E assim, não tô brincando não, tô falando sério. Agradecer ao Snyder porque ele foi tenaz, ele foi resistente, ele foi persistente na visão daquilo que ele acredita. E eu acho que um diretor, seja ele bom ou medíocre, mas ele tem que acreditar no trabalho dele. Até para que a gente possa, né? Assim, todo mundo tem quando produz cinema, né? Quem faz cinema tem aspectos positivos e negativos. Eu acho que o Zack Snyder vendeu o peixe dele, né? Acreditou em si e deixou um importante legado para a indústria do cinema, né? Com o seu cut, né? O seu corte, e que eu tenho a impressão que vai dar uma sacudida aí no futuro, sobretudo nesse universo de super-heróis. Muito bem. Pois é. Quem diria que um dia eu iria fazer um podcast sobre o Zack Snyder, né? Então, muito obrigado, Snyder, né? Realmente, o que você fez foi surpreendente, né? Mas é isso mesmo, né? Agradecer a todos vocês, né, por mais esse episódio, né? É sempre muito bom estar com vocês, né? O papo é sempre muito rico, né?
E isso que o Léo trouxe é muito verdade, né? Principalmente nessa época, nesses tempos onde a gente está vivendo de uma mercantilização extrema, né, da arte, né, onde a indústria, né, o lucro está sempre acima da qualidade artística, né? Então, o que o Snyder conseguiu, né, trazendo, lutando e conseguindo trazer essa sua versão, né, foi, de certa forma, como a gente falou aqui, uma vitória da arte, né? Ainda que não de forma plena, mas a arte sobressaiu, né? Ou pelo menos a visão autoral, artística, do criador, do realizador, se sobressaiu. Isso é muito bom, né? Independente do que a gente acha do filme, né? Só isso já foi algo louvável, né? E eu espero que a gente possa estar novamente falando, né, aqui sobre muitas coisas boas, né? Tem muita coisa boa para vir. Acompanha o Cinema em Movimento nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Acompanha o Cine Mulholland, das críticas do Leonardo, né? E é isso. A gente está de volta daqui a 15 dias com mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Valeu!